Eu saúdo os amados irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia. É muito agradável, é muito bom estar aqui na presença do Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que Deus possa neste dia te abençoar grandemente, hoje, amanhã e sempre. Glórias a Deus. Meus amados, eu quero neste momento compartilhar com os amados irmãos, com a igreja, com a noiva do Senhor, a palavra que se encontra em Isaías 38. Glórias a Deus. Vamos ler a palavra e vamos meditar. Eu gostaria que a igreja ficasse atenta a cada palavra que for falada neste lugar, porque não sou eu que estou falando, mas sim o Espírito Santo de Deus. Aleluias. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse-lhe: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimos. Glórias a Deus. Meus irmãos, aqui a palavra nos relata e deixa bem claro para nós que Ezequias, o profeta fiel do Senhor, Ezequias, ele adoeceu de uma doença mortal. Então veio o profeta Isaías, enviado pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus, para falar com Ezequias. Quando Isaías chegou perante Ezequias e falou estas palavras para Ezequias, Ezequias recebeu o profeta e também estas palavras. Mas Ezequias, ele não se desesperou, ele não murmurou e nem tampouco maldiz do Senhor. Ele fez o que qualquer um de nós, quando estamos em espírito e em verdade, nós temos que fazer. Nos momentos difíceis das nossas vidas, nós temos que prostrar diante do Senhor e clamar ao Senhor. Ezequias orou ao Senhor e disse, com tanta veemência, com tanta convicção, que o Senhor poderia ouvir ele naquela hora, e disse: Senhor, lembra-te agora que andei diante de ti e corretamente, fiz o que era reto aos teus olhos, com o coração perfeito. Meus amados, o homem, para chegar diante do Senhor, para falar desta maneira, ele tem que estar com a vida no altar. Glórias a Deus. Meus amados, e Deus realizou ali na vida de Ezequias um grande milagre. Por que eu estou falando de milagre? Estou falando do passado de Ezequias. Já faz tantos anos, milhares de anos, que ficou para trás este fato, esta ocorrência. Mas nos dias de hoje, Deus também faz esses grandes milagres, porque Ele fez na minha vida. E eu estou aqui nesta noite para compartilhar com os irmãos, com a igreja do Senhor, o feito que Deus fez, a grande obra, o grande milagre que Deus fez na minha vida. Glórias a Deus. Meus amados, eu quero testemunhar aqui para a igreja, para todos aqueles que estão ouvindo, não só aqui na igreja, mas pela Rádio Boa Nova, pelos canais que está disponível esta igreja, que Deus fez um grande milagre na minha vida.
No dia 1º de maio de 2017, que nós estamos vivendo agora, Deus fez na minha vida aquilo que só Ele tem poder para fazer. No dia 1º de maio, eu estava na minha casa com minha esposa, nós passamos ali o dia, uma comunhão perfeita, alegre, nós passamos o dia alegres, nós estivemos ali, nós tivemos momento de oração, momento de palavras, e quando foi à noite, já era mais ou menos 10 para meia-noite, eu falei para minha esposa, convidei a ela para que a gente fosse deitar, e ela falou assim, tudo bem, vamos deitar. Eu levantei, nós estávamos na sala, eu levantei da sala e fui para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, eu sempre costumo chegar no quarto, deitar na cama, esperar para ela chegar, para que a gente possamos orar, para que a gente possamos dormir. Aí quando eu deitei na cama, meus amados, me deu uma dor muito forte nas costas, e essa dor tomou o meu peito, e eu fiquei ali gritando de dor, sem poder falar. Aí quando a minha esposa ouviu os gritos, ela veio para o quarto, perguntou o que estava acontecendo, e eu não tinha voz para falar com ela. Aí, passado uns segundos, eu consegui respirar e falei para ela, eu estou passando mal. E ela falou, o que está acontecendo? E eu falei para ela, amor, vamos orar. Meus amados, eu falei isto para ela, eu consegui falar umas 4 palavras com o Senhor. Eu falei naquele momento de dor, eu falei, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, mas se é chegada a minha hora, Senhor, amém. Mas contudo, se for da tua vontade, o Senhor me livrará da morte. Meus amados, naquele instante, eu ouvi uma voz falando comigo, a voz do Espírito Santo falando comigo, corre para o hospital. E naquele momento eu falei para minha esposa, liga para o pastor Daniel, para que ele venha me socorrer. Eu não sabia, essa parte eu não sabia, que ele estava com o carro quebrado e sem gasolina. Quando nós ligamos para ele, ele falou assim, e agora? O carro está quebrado e está sem gasolina. Mas ele, como um homem de Deus, um homem cheio de fé, ele falou, eu vou na fé. E ele ligou o carro e o carro pegou, sem gasolina, e o carro estava quebrado. Que no dia seguinte, à noite, ele quase não conseguia colocar o carro na garagem, porque não pegava e nem tinha gasolina. E ele foi para a minha casa. Quando ele chegou na minha casa, eu já estava no portão, esperando por ele. Nós entramos no carro, meus amados, e ele seguiu a caminho do hospital. Da minha casa no hospital, dá mais ou menos 5 a 6 quilômetros ou mais. Ele gastou 7 minutos até chegar ao hospital. E chegando ali naquele hospital, meus amados, Deus já tinha preparado tudo. Deus já tinha preparado desde o porteiro até a UTI. Quando eu cheguei ali, tinha uma equipe médica preparada por Deus para que pudesse me receber e me socorrer. E quando eu saí de casa, quando eu falei para minha esposa que eu estava passando mal, que aquela voz falou para mim, corre para o hospital, eu senti um abraço do Espírito Santo de Deus, me abraçando, e foi comigo até o hospital, até quando eu saí fora do perigo. E Deus ficou ali comigo, o Espírito Santo ficou ali comigo, os anjos do Senhor ficou ali comigo naquele UTI,
até a minha alta, e Ele está comigo até hoje e será para sempre. Aleluias. Eu cheguei naquele hospital, os médicos começaram a fazer exames, começou a fazer elétrico, começou a fazer raio-x de todas as maneiras e não descobria o problema. Até que um dos médicos falou, o doutor Eloy falou, vamos fazer uma tomografia computadorizada. E ele já chegou ali, pegou o aparelho e começou a fazer aquele exame, e até que ele detectou onde estava o problema. E quando ele passou fazendo ali aquela tomografia no pescoço, fez no tórax, fez no pescoço, e quando ele chegou no meio do meu pescoço, ele falou assim: olha, tem aqui uma manchinha de sangue. E ele passou ali, parou, mexeu, tal, aí seguiu um pouco mais para frente e falou: aqui está o problema. Meus amados, quando eu infartei em casa, meus amados, sinceramente, eu achei que seria a minha hora de partir, mas Deus não determinou isso. E aí, meus amados, quando ele detectou ali, ele disse: olha, rompeu a veia aorta. Meus amados, esta veia é a veia principal do nosso corpo. Quando esta veia, meus amados, vem a romper, os próprios médicos, eles ficaram sem entender o que tinha acontecido, porque quando esta veia rompe, ninguém escapa. Ninguém escapa se não for o milagre de Deus, se não for a mão de Deus. E eles fizeram ali o que foi necessário. Eles começou ali já naquele imediatamente, o médico falou assim: é necessário fazer uma cirurgia. E já começaram a preparar, já começou ali a se movimentar, pedir material para o convênio, e foi preparando tudo, já me deram os remédio para combater, foi fazendo tudo o que foi necessário para que não viesse a óbito. Mas Deus, Ele é aquele que faz o impossível na minha e na sua vida. Meus amados, então na terça-feira às 14h, eu entrei no centro cirúrgico e fiquei ali por 3-4 horas naquele centro cirúrgico. Eles fizeram ali uma cirurgia, eles tentaram colocar aquela prótese pelo braço, não deu certo. Eles me cortaram na virilha e colocaram aquela prótese até o pescoço. E colocaram aquela prótese até o pescoço. E eu fiquei ali naquele hospital, naquele UTI. Eu não fiquei em coma, não perdi o sentido. Em todo o tempo eu fiquei consciente. Não fiquei com nenhuma sequela, para a honra e a glória do nosso Deus amado, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estive ali internado por 5 dias, internei no dia 1º para o dia 2 e saí no sábado, dia 5, e voltei para a minha casa. Aí quando eu voltei para casa, eu fiquei pensando, era uma madrugada, eu acordei numa madrugada, eu fiquei pensando, falei: Senhor, mas se esta veia, ela estourou, para onde foi esse sangue? Para onde foi esse sangue que essa veia estourou? Eu não coloquei sangue pelo nariz, não coloquei sangue pela boca, eu não urinei sangue, não saiu sangue em lugar nenhum em mim. E nem os médicos, na hora que estavam fazendo o exame, achou sangue no meu corpo, espalhado pelo meu corpo. Aí eu fiquei pensando, acordei de manhã, conversei com minha esposa e falei para ela, falei, amor, se essa vez estourou, esse sangue tinha que sair por algum lugar.
Aí ela falou assim, mas deve ter talhado ou parado em algum lugar. Eu falei, mas aí sim que o problema era maior, porque se o sangue saísse, eu tinha uma chance de escapar, mas se o sangue talhar, era uma hemorragia interna fatal. E eu fiquei com aquilo na cabeça, até que o pastor passou em casa, eu ainda comentei com ele. Aí quando foi na quinta-feira, de quarta para quinta, eu sonhei que eu estava parado assim, no lugar, em pé, no lugar. Aí eu olhei de lado, assim, do meu lado, tinha 2 varão em pé, um do lado do outro. Só que eu não conseguia ver o rosto deles. Eu olhava para eles, eu não conseguia olhar porque era um brilho muito forte, meus amados, que eu não conseguia olhar. Eu só via ele da cintura para baixo. Eu só conseguia ver da cintura para baixo. Teve uma hora, isso não foi coisa de ficar muito tempo não, foi coisa rápida. Aqueles 2 varão, ele estava vestido dos pés à cabeça de ouro, estava dos pés à cabeça vestido de ouro. E eu olhava para eles estavam assim, em pé, um do lado do outro, e com as 2 mãos assim, na cintura, abraçado uma vasilha também de ouro, uma vasilha assim, as bordas bem grossas assim. Eu olhava assim, eu via dentro da vasilha. E eu fiquei pensando comigo, mas por que eles estão com aquelas vasilhas? Aí eu olhei e falei, eu vou perguntar para eles por que eles estão com aquela vasilha. Aí quando eu virei para perguntar para eles, ele já respondeu para mim, sabe por que nós estamos com essa vasilha? Quando você passou mal, que você deu aquele grito, o teu sangue veio parar dentro dessas vasilhas. O teu sangue veio parar dentro destas vasilhas. Também quando eles falaram isso, eu já não vi mais aqueles 2 varão. Meus amados, quando eu acordei pela manhã, quando eu acordei daquele sonho, que eu despertei, meus amados, eu estava transpirando, que foi tão real, e gente, é uma coisa tão impressionante, é uma coisa tão gloriosa, você vê um anjo do Senhor. Eu não sei se fosse acordar como nós estamos aqui, se a gente tem poder para ver. Porque no sonho, meus amados, é forte demais. É forte. E aqueles anjos, na hora que eles me respondeu que o meu sangue tinha ido parar naquelas vasilhas, aqueles anjos desapareceram. Eu estava perfeitamente bem. Glórias a Deus. Aí depois no dia 10, na madrugada, eu estive uma crise de labirintite. Onde eu estive ali na madrugada, às 4 horas da manhã, eu senti uma tontura muito forte, um sintoma de desmaio, parecia que eu ia desmaiar. Meus amados, é uma coisa tão horrível, que isso eu não desejo para ninguém, porque é muito ruim. Eu comecei a passar mal, eu comecei a ficar tonto, eu não consegui chamar pela minha esposa que estava deitada do meu lado. Parecia que a cama era um carro encapotando, e eu não conseguia. Quanto mais eu segurava, mais parecia que eu estava encapotando a cada momento. E depois que eu consegui assentar na cama, me começou uma náusea muito forte mesmo. E depois eu conseguia levantar, fui para a sala, sentei ali no sofá e comecei a transpirar muito mesmo.
transpirar muito. Me deu um calor tão forte, parecia que eu estava numa sauna a 180 graus. Mas era horrível, era muito forte, meu. Aí eu peguei uma toalha e comecei a secar aquele suor que descia, e fiquei ali agoniado. Meus amados, a toalha ficou úmida de tanto que eu transpirei, Aí depois que passou tudo isso, eu voltei para a cama, orei ao Senhor e deitei novamente, e fiquei ali deitado e clamando ao Senhor. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas o meu Deus estava trabalhando da melhor forma para que eu pudesse ficar bem. Porque o Senhor, quando Ele faz algo nas nossas vidas, não é para nos prejudicar, é para que nós venhamos crer mais no Espírito Santo de Deus. Então, meus amados, naquele dia, na madrugada eu passei mal. Quando foi às 11 horas da manhã da mesma quarta-feira do dia 10, eu voltei a passar mal. Ocorreu tudo novamente como eu passei na madrugada. Eu tive os mesmos sintomas, as mesmas coisas que aconteceu novamente. Eu falei para minha esposa: eu preciso ir para o hospital. Eu voltei para o hospital na quarta-feira, 11 horas. Chegando no hospital, eles fizeram uma série de exames e descobriu que eu estava com labirintite. Os médicos disseram que eu estava com labirintite, mas para Deus era simplesmente um tratamento que Ele estava fazendo comigo. E eu glorifico o nome do Senhor. Ali, meus amados, eu fiquei ali no hospital das 11 horas da manhã até às 8, 9 horas da noite, e voltei para casa. E continuei em casa em recuperação. A cada dia eu melhorava um pouco, cada dia eu estava mais contente, cada dia eu estava me fortalecendo mais. Eu confesso para a amada igreja, eu emagreci bastante, porque durante esse tempo eu não conseguia comer, eu não me alimentava, nem água eu conseguia beber normalmente, mas Deus me sustentou, glórias a Deus. Então, estando em casa ali em recuperação, no dia 19 era dia de eu voltar, de eu ter o retorno com o meu médico, um dos médicos que me operou da primeira internação. Eu voltei ali no consultório. Quando eu cheguei no consultório, eu já não estava bem, porque já fazia 19 dias que eu estava nesse processo, que eu estava passando por este processo. Então, chegando ali no consultório do doutor, aí eu cheguei lá, ele veio, me cumprimentou, ele falou assim, ele já percebeu que eu não estava tão bem. Ele falou: seu Carlito, eu estou atendendo um cliente aqui e já eu te chamo. Eu fiquei naquela sala esperando chegar a minha vez. Aí quando ele me chamou, eu entrei no consultório e ele começou a conversar, começou a falar. Aí eu já não estava entendendo tão bem o que ele estava falando. Eu não estava entendendo. Aí a minha esposa começou a falar com ele, começou a explicar como eu estava passando, como estava sendo a minha recuperação. Ele olhou para mim e disse: olha, eu vejo que você está um pouco debilitado, um pouco fraco, e eu vou acompanhar você, mas eu vou pedir para você uma internação. Você aceita? Eu falei para aquele médico: faça o que for necessário. Faça o que for necessário. Então ele falou
ele já ligou para o hospital, já ligou para o Dr. Eloy, que era o chefe da equipe, e já conseguiu ali vaga para internar, já conseguiu a internação, e ele me enviou do consultório dele para o Hospital Veracruz. Meus amados, quando eu saí dali do hospital, quando eu saí do consultório do Dr. Murilo até o hospital, fica bem próximo, fica 1 quilômetro e pouco. Até chegar do consultório do Dr. Murilo até chegar ao Hospital Veracruz, parecia que era uma eternidade. Eu já saí daquele consultório passando mal mesmo, que eu não estava mais na minha consciência normal. Eu não reconheci o carro que tinha me levado, o irmão que tinha me levado para o consultório, eu não reconheci. Eu falei ainda para minha esposa: o irmão não esperou por nós? Ela falou: não, o irmão está aqui. O irmão olhou para mim assim, meio assustado, e nós fomos para o hospital. Chegando lá no hospital, meus amados, eu não estava reconhecendo ninguém. Os médicos, os mesmos médicos que tinham me operado, eles estavam lá prontamente para me receber. E quando eu cheguei lá, o médico falou assim: seu Carlito, o que está acontecendo? Eu não reconheci nenhum deles. Veio uma das enfermeiras que cuidou de mim na primeira internação e cuidou de mim quando eu voltei no hospital na quarta-feira. Ela falou: seu Carlito, seu aqui de volta. Eu não reconheci ela. Eu falei: eu não te conheço, não estou te conhecendo. E isso eu já não estava falando normal. Meus amados, mas uma coisa muito maravilhosa aconteceu em tudo isso. A minha esposa que estava ao meu lado, a minha esposa que estava acompanhando tudo, eu não conhecia médico, eu não conhecia enfermeira, mas a minha esposa que estava do meu lado, essa Deus não deixou que eu não reconhecesse. Deus fez com que eu reconhecesse, entendesse tudo que ela estava falando, porque ela estava ali também sofrendo as mesmas dores que eu estava, porque a palavra fala que quando um casal, um homem e uma mulher se casa, ele se torna uma só carne. Então, meus amados, eu fiquei ali naquele hospital por umas 2 horas sem a minha consciência normal. Mas também eu volto a dizer, eu não entrei em coma, não perdi o sentido totalmente, eu ouvia, eu entendia, eu só não podia responder, eu não conseguia responder. Eu não conseguia responder, porque a língua não desenvolvia para falar. Então me internaram ali, e os médicos começaram a fazer todos os tipos de exame, começou a fazer eletro novamente, começou a fazer raio-x para ver o que estava acontecendo, e não descobria, até que o médico falou assim: vamos fazer uma ressonância magnética para que ver se a gente descobre alguma coisa. E quando eles fizeram aquela ressonância, meus amados, que veio o resultado, eu tinha tido uma parada cardíaca. Eu tinha tido um AVC, perdão. Eu tive um AVC, estourou uma veia da minha cabeça e formou um coágulo de sangue no cérebro. Os médicos falaram assim: o que vamos fazer? Ele pode se agravar e pode até vir a falecer, mas Deus, Ele estava com suas mãos sobre mim e não deixou que nada disso viesse a acontecer. E eles entraram com um remédio para combater aquele coágulo, começou a lutar para que não viesse ser necessário fazer cirurgia, porque não estava nos planos de Deus nenhuma outra cirurgia. E os médicos, eles fizeram ali o que foi necessário, coordenado e ordenado por Deus, porque Deus estava dirigindo aqueles médicos,
estava ali ordenando aqueles médicos o que tinha que ser feito, o que eles poderiam fazer e o que não era para ser feito. Glórias a Deus. Então, meus amados, eles fizeram tudo que tinha que ser feito e vieram até a minha esposa e falou: olha, é muito sério o que aconteceu, é grave o que está acontecendo com seu esposo, mas a gente vai fazer o que for necessário, o que for necessário. Aí eles fizeram ali os exames que foi feito, foi contestado tudo que tinha que eles falaram, e eles começaram a me dar muitos remédios. Eles me davam as injeções na barriga, nos braços, na perna, para combater aquele coágulo. Meus amados, então, quando no segundo dia que eu estava internado, o médico pediu novamente outra ressonância, e ele já falou: olha, o coágulo já diminuiu, já não corre mais perigo de você ter crises piores. Nós já estamos felizes por isso. E ali, meus amados, eu fiquei naquele hospital mais 5 dias. Eu entrei no dia 19 e saí, tive alta no dia 24. No dia 24. E voltei para casa. E os médicos falaram: olha, você não pode fazer muitas coisas, não pode fazer exercício, você não pode fazer nenhum esforço, nada, e tomar muito cuidado para que você não venha se cortar, não venha se machucar, porque você pode ter hemorragia. Aí, ouvindo aquilo e falando com Deus, se Deus fez tudo isso até agora, Ele não vai deixar que nada pior vai acontecer. Meus amados, eu creio que quando nós estamos com a nossa vida corretamente no altar do Senhor, perante o Senhor, como Ezequias estava, quando nós estamos em perigo, a primeira pessoa que chega é Deus. Ele chega primeiro, porque o inimigo, ele tenta fazer tudo ao contrário, ele tenta nos destruir, mas Deus, Ele não vai deixar, porque quando nós estamos na mão de Deus, ninguém pode tirar das mãos do Senhor. Aleluia. Quando, meus amados, eu orei ao Senhor, eu clamei ao Senhor, eu tenho certeza, meus amados, que assim como Ele ouviu a oração de Ezequias, Ele também ouviu a minha oração, e também ouvirá a tua oração, se você estiver na posição que Ele deseja que você esteja, porque não pode ser feita a minha vontade, a tua vontade, mas sim nas nossas vidas que seja feita a vontade do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. E eu estou, meus amados, perfeitamente bem. Eu não fiquei com nenhuma sequela, nem da primeira cirurgia e nem da segunda internação que eu fiquei desse AVC, porque os médicos disseram, meus amados, quem tem um AVC dessa proporção que eu tive, sempre fica com a sequela grave. Quando tem um infarto, um rompimento desta veia que eu estive, é mortal. Mas Deus, Ele é o Deus que tem todo o poder em suas mãos, todo o domínio. É Ele que faz milagre, não é o homem. Muitas das vezes o homem acha que pode tudo,
mas quem pode tudo é o Senhor dos Exércitos. É o Senhor dos Exércitos. Eu agradeço a Deus por este milagre que Ele fez na minha vida e também fez na vida da minha esposa, porque Deus, Ele entrou na vida da minha esposa através do que aconteceu comigo, que ocorreu comigo, que Ele fez na vida da minha esposa, foi grande também, foi um milagre muito grande também, porque a minha esposa, na semana que eu senti mal, que eu fiquei nessas condições, a minha esposa, ela estava muito doente, ela estava muito enferma, ela não conseguia, tinha dia que ela nem levantava da cama, era da cama para o banheiro e voltava para a cama e estava ali nessas condições. E nesse dia, Deus também pôs ela de pé. Deus também pôs ela de pé e está até hoje e será para sempre. Deus restaurou as forças, a saúde e também restaurou a sua fé. Porque quando a gente está enfermo, meus amados, por muitos dias, a gente também, a enfermidade, por si ela já abate a nossa fé. Mas Deus colocou ela de pé, Deus restaurou, Deus trouxe ela de volta para a obra, Deus trouxe ela de volta para a posição que Deus quer que ela esteja. Aleluia. Eu agradeço muito a Deus e agradeço também a cada irmão, a cada vida que esteve ali compartilhando desse processo que estive. Agradeço a igreja, agradeço o meu pastor Reginaldo, o pastor Daniel, que também além de pastor é um grande amigo, uma pessoa que eu aprendi a amar demais, porque quando a gente ama, meus amados, o amor faz a diferença, Quando eu estava no hospital internado, os irmãos se reuniram na igreja à noite para orar. Foi mesmo como quando Pedro estava preso, que os irmãos se reuniram em casa para orar a favor de Pedro. Eu não estava preso atrás de grades nenhuma, mas eu estava preso por uma enfermidade. E quando a igreja estava orando, Deus ouviu a oração. Não só a igreja, mas irmãos que está distante, irmão que está em Araçatuba, irmão que está em São Paulo, em Osasco, irmão que está lá em Recife, como a minha irmã Lindaci, está lá no Recife, ela está sofrendo e sentindo a dor também, porque o amor, ele é incomparável. O amor de Deus, quando ele entra em nós tornamos como o Espírito Santo de Deus quer que nós sejamos. E eu agradeço a Deus por cada irmão, por cada irmã, por cada médico que esteve nesta batalha junto comigo, por cada enfermeiro, por cada enfermeira, por cada técnico, por cada vida que Deus fez se envolver nesta ocorrência. Que Deus alcance a cada um, aqueles que não são servos, que não são salvos, que Deus possa libertar e salvar. É o que eu desejo do fundo da minha alma, do meu coração, a cada vida dessas. E eu agradeço também a oportunidade de estar aqui nesta igreja, na igreja que o pastor Daniel conduz pelo Espírito Santo de Deus. Eu agradeço a confiança dele de estar aqui, testemunhando e falando deste grande feito, desta grande obra que o Senhor fez na minha vida. Irmãos, creia, coloca a tua vida no altar do Senhor, que Ele tudo fará. Eu glorifico a Deus e agradeço a Deus por esta oportunidade. E assim eu me despeço,
agradecendo a cada irmão, e que a igreja possa estar firme e confiante em Deus. Preciso de licença, mesmo na sua presença, eu agora vou falar. Pois quem manda aqui sou eu, desde sempre eu sou Deus. Vou por ordem no altar. Minha igreja foi firmada, com meu sangue foi comprada. Não é posse de ninguém. Quem você pensar que é, consagrando quem quiser e quer mandar aqui também, distorcendo a verdade, quando exijo santidade, não é qualquer um que tem. Abra bem os seus ouvidos, vou falar. Quero obreiro convertido no altar, pois convencido não serve, água morna que não ferve. Estou quase a vomitar. Lembra bem de Laodiceia, tempo atrás, exemplo de que isso não se faz. Realizo a minha obra, sem usar resto nem sobra. Tem que ser alguém capaz. Eu contemplo vossas brigas, suas guerras e intrigas, em muitas reuniões. Me convidam para entrar, mas não encontro lugar, mesmo em vossas convenções. O assunto principal é sempre o mesmo, é igual. Vou subir a qualquer preço. Com dinheiro e influência, vou chegar à presidência e nesta igreja vou reinar. Não respeita meu ungido, meu amado e escolhido, que só sai quando eu mandar. Nesta casa mando eu, não vai mudar. Tem a marca do meu sangue neste altar. Isso não é seu negócio, minha igreja não tem sócio, ela é particular. Rebeldia é imitar a Satanás, mas agora eu quero ordem, quero paz. Veja bem os seus conselhos, se fizer faça direito. Sou Jesus e vou voltar. Veja bem os seus conselhos, se fizer faça direito. Sou Jesus e vou voltar.